que nós ouvimos foi tirada lá do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele foi escrito mais ou menos 50, 60 anos depois de Cristo. Então a comunidade que participava dessa comunidade dos Atos dos Apóstolos, já tinham, muitos deles tinham até convivido com Jesus, já tinham visto Jesus fazer um monte de milagre, já tinham visto Jesus até ressuscitar com a pessoa que estava morta. Só que depois Jesus vai para o céu. E quando Jesus vai para o céu, Jesus deixa os 12 para que continue tocando a sua igreja. E esses 12 também começam a fazer milagres. Nós vimos que Pedro foi lá e ressuscitou uma pessoa. A pessoa estava morta, Pedro foi lá e fez com que a vida entrasse nela de novo. Para dizer que quem é fiel a Jesus tem esse poder de tirar a pessoa do mundo de morte em que ela se entrou ou que ela está vivendo. Aí nós temos o Evangelho de hoje, em que Jesus, depois de multiplicar pão, depois de saciar a fome de um monte de gente, depois de pegar lá 2 peixes e saciar a fome de um monte de gente, aí Jesus começa a ser mais duro, dizendo assim: vocês estão vindo atrás de mim porque eu dou pão para vocês, mas eu sou capaz de dar um pão melhor do que esse. É um pão que mata toda a fome. Não é só um pedacinho de pãozinho, é um pão que você nunca mais precisa, nunca mais vai ter fome. Só que esse pão precisa fazer com que eu mude de vida, precisa me fazer melhor. Aí o Evangelho diz que eles começaram a murmurar uns com os outros, e o outro dizia: mas ele está falando que vai dar o corpo dele? Que história é essa de comer carne de gente e beber sangue de gente? E Jesus estava falando isso para os discípulos. Então muitos, diz o Evangelho que nós lemos, foram embora com medo, dizendo assim: peraí, nós somos uma comunidade de canibais que come a carne de Jesus, que bebe o sangue de Jesus? Aí começam a abandonar Jesus. Aí Jesus volta-se para os discípulos, aqueles que eram mais queridos, aqueles que eram mais próximos, e disse para eles: vocês também não querem ir embora? Podem ir embora. Eu vou dar a minha carne. Não é o símbolo da minha carne, como muitos andam dizendo por aí. Inclusive, eu já ouvi isso até de catequista. Ah, aquele pão que o padre levanta simboliza o corpo de Cristo. Coisíssima nenhuma, não é símbolo de nada, é o próprio Cristo. Então Jesus fala para eles: se vocês quiserem ir embora, podem ir também, não precisa ficar aqui. Mas eu não vou mudar, não é símbolo. Jesus não diz isso. Aquele pão é o corpo de Cristo. Ali está contido o corpo, sangue, alma, divindade. Por isso nós ajoelhamos diante da Eucaristia. Nós estamos diante do próprio Cristo. Aí Pedro vem dizer: não, Senhor, nós não vamos embora. A quem nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Aí eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente entender bem. Sabe, gente, tinha um rapaz, ele estava desempregado, ele não tinha emprego, e ele procurou emprego num monte de lugar e não encontrou. Aí o que ele fez? Ele passou na frente do zoológico e viu que tinha uma plaquinha lá, velha, dizendo que precisava de funcionário. Aí ele entrou e perguntou lá para o dono do zoológico se podia trabalhar lá. Aí o dono do zoológico falou assim: ó, tinha uma vaga sim, mas já está tudo cheio, agora não tem mais vaga. Só que eu tenho uma proposta para fazer para você. O gorila morreu e nós temos aqui uma roupa de gorila. Você não quer vestir essa roupa de gorila e ficar lá na jaula do gorila para agradar as crianças? Aí ele vestiu a roupa de gorila e ficou igualzinho o gorila, e ficou lá na jaula das crianças, na jaula do gorila, para alegrar as crianças. E todas as crianças achavam que ele era o gorila. Aí um dia ele viu um balanço bem alto e falou assim: eu vou subir lá para agradar mais as crianças aí.
E começou a balançar naquele balanço, e balançar, e de repente aquele balanço arrebentou, e ele caiu lá na jaula do leão. Aí ele falou assim: meu Deus do céu, e agora? O leão vai me comer. E de repente o leão foi chegando perto dele, e falou no ouvido dele assim: fica quieto, senão nós dois vamos perder o emprego. Sabe, gente? E nós precisamos ser igual Pedro. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Por isso nós precisamos voltar a nossa vida para Jesus. Não podemos ficar no mundo de fingimentos. Não podemos viver a hipocrisia. Senão nós vamos perder o emprego todo mundo. Deus vai falar assim: não tem jeito mais aquele povo. Tá certo, criançada? Vamos então entrar na jaula do leão ou do gorila? Dos de verdade nenhum, né? Então vamos ficar de pé e vamos pedir que Deus venha ao nosso encontro. Mas antes de pedir que Deus venha ao nosso encontro, vamos dizer os papais e as mamães no que nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos